nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vindo à Canção Nova. Quem veio pela primeira vez, levante a mão. Muitos casais. Quem já é freguês da casa, levante a mão. Que sonho, né? Padre Jonas falou que vocês viriam, sabia? Esse ano completo 50 anos que eu conheci Padre Jonas. Eu tinha 15 anos. Eu tenho 65 anos. Não parece, né? Não. Falar que parece mais. Eu tinha 15 anos quando eu conheci. Semana eu conversava com o Eto e lembrava quando foi para construir esse rincão. Eu que pedi para construir esse rincão. Eu que dei o nome de rincão. Sabia disso? Mas o que eu lembro aqui que quando eu estava ali embaixo com o Padre Jonas um dia, o transmissor da rádio fica aqui à direita, onde é o camping. Deve fazer uns 40 anos atrás, por aí, 35, não sei bem, mas faz tempo. O Padre Jonas falou assim: olha, aqui vai ser um grande estádio. Eu falei: padre, você está vendo aqui, ó, essa descida aqui, vai ser os degraus, aqui bancada, lá embaixo o palco. Ainda falou assim, ó, em 60 por 40, a medida da arquibancada. Você está vendo? E eu olhava lá, aqui descia uma água da Sabesp, era um lago, cheio de pato lá, os paturis. Você está vendo? Eu olhava, falei: o senhor está vendo? Falei: eu estou vendo. Então eu estou vendo. E ele disse que uma multidão viria para cá. Muitos deram risada dele. Aqui era só mato, era uma fazenda. O João Babão, que é o dono que morava naquela casinha perto do refeitório, desse tamanho, era criança aqui, que uma multidão viria para cá. Quem veio? Diga: eu estou aqui. Eu estou aqui. De coração aberto. De coração aberto. Segure na mão da sua esposa, seu marido, e diga comigo: eu e minha casa. Eu e minha casa Serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Um profeta disse que você viria e você veio. Um aplauso a você que cumpriu essa profecia do Padre Jonas. Cada vez que você vem à Canção Nova, você cumpre essa profecia que ele fez. E o Padre Jonas é um homem de muitas profecias. Profecias cumpridas, isso que é bonito, né? E é uma alegria estar aqui falando com vocês. A gente gosta muito de conversar com os casais, de falar com os casais. Então é uma alegria estar aqui com você nesse acampamento para casais. Como o Padre Christian falou de manhã, nós já fizemos vários encontros de casais lá no Centro de Evangelização. Nós já fizemos encontro de casais aqui, eu e o Nelsinho pregando para as cadeiras, na época da pandemia, 2020, né? Nós pregamos, mas só online. Mas agora, graças a Deus, os casais estão voltando. E essa chácara está desde quinta-feira lotada de casais e famílias. Então é uma graça muito grande receber você. E como ele disse, o ano que vem, vamos para o Centro de Evangelização, certo? Então tá bom. Em 84, muitos casamentos, cantava muita música evangélica, né? Não tinha uma música romântica de Nossa Senhora, que falasse Nossa Senhora. E eu fiz uma musiquinha, vamos ver se alguém conhece aqui, e cantar para você, mas segura na mão da sua esposa. Vamos lá, banda. Nossos caminhos não se cruzarão por acaso, pois Deus do seu carinho te queria ao meu lado.
essa nossa união. Maria, Mãe, tão boa, nos estenda sua mão. A Márcia não canta, mas ela é fonoaudióloga. Ela cuida da minha voz. Cuido muito bem. Nosso tema para vocês é família, escola de santidade. Qual é o tema? Família, escola de santidade. Um tema muito forte, né? Muito forte e uma grande verdade. Porque todo dia a gente aprende na família, sim ou não? Sim. Todo dia é uma lição. Todo dia nós aprendemos. E a Deus quis ter uma família. É o nome de outro livro nosso. A família é tão importante, que Deus quis ter uma. Com todos os dramas, as tramas, como bem fala o cardeal de Brasília, o querido Dom Paulo, veio dar uma formação para nós, falando dos tramas que tem da família na Bíblia. Deus preparou um grande povo para Jesus vir ao mundo através da família. Será que Deus não era poderoso o suficiente para mandar seu filho Jesus com 30 anos descendo do céu? Não sei como é que seria isso, se a ascensão, a descida do Senhor do céu ao céu se abriria, e ele com 30 anos pregando o evangelho já. Mas Deus não quis assim. Deus contou com a família, começando com Abraão, Sara. Tinha ciúmes, teve disputa, teve brigas, discórdias. Você veja bem, essa briga na Terra Santa. O pai é Abraão, os árabes, filhos de Abraão com Agar, a serva, a escrava que teve um filho com Abraão. E os judeus, os hebreus, filho de Abraão com Isaac. É uma briga de família. Sara, que nasceu Isaac. Abraão e Sara nasceu Isaac. Então são irmãos. Uma briga de família. Quantas histórias na Bíblia. Você vê mesmo Esaú e Jacó. O irmão vende a primogenitura por um prato de lentilha, e a mãe engana o pai, que é cego, Jacó, fala para ele vestir a roupa do irmão, e ele dá a bênção da primogenitura para o outro irmão. Depois é perseguido pelo irmão. Quantos dramas que tem na palavra de Deus, na Bíblia. E esse é um capítulo, o primeiro capítulo do nosso livro, Deus Quis Ter uma Família, que você pode adquirir aqui na Canção Nova ou pela loja.cançãonova.com. A gente acha que a gente vive dramas na nossa família, e vive, não é verdade? A gente vive mesmo, mas não se esqueça que a Bíblia, é como o Nelsinho falou, é recheada de histórias de família, e todas as famílias passam por situações de um jeito ou de outro. Isso faz parte. Fiquei muito feliz com a pregação do Padre Christian. Ando muito preocupado com uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade que não atinge a vida. Casais muito de Deus, que rezam muito, mas se amam muito pouco. Casais que as pessoas olham e não veem neles o amor, não veem carinho, não veem mãos dadas. Tem um casal na comunidade de Canção Nova, que é o Geraldo e a Alice. Eles devem ter uns 40 anos de casado. São bem da roça, casal muito simples. Quando os dois estão juntos, sempre estão de mãos dadas. Ou então a Alice está com a perninha assim no Geraldo. Não está coçando não, é carinho. Está fazendo carinho. Impressionante o amor dos dois, da roça. Mas namoram até hoje. Faltando beijinhos, está faltando afago, beliscão. Em casa tem tudo isso, graças a Deus. Nós temos a bênção da igreja para isso. Quem é casado na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, levante a mão. Você pode e deve namorar muito. Deus te deu essa graça. E você convive com uma pessoa já casal de segunda união,
que está aí levando a sério, vendo a fidelidade nessa união, em caminho de processo de nulidade. A igreja te acolhe também com muita misericórdia. E também você pode e deve viver isso. Mas essa escola de santidade, disseram aqui, a família é o lugar por excelência onde nós exercitamos esse caminho de santidade. Que a primeira coisa que devemos entender no matrimônio é que as diferenças que Deus fez, nós pregamos muito sobre isso. Ficamos muito felizes ontem na homilia do padre, porque tudo nós pregamos ao longo desses nossos 33 anos de casado, que nós gostamos de pregar para as famílias. Já pregamos em muitos lugares do mundo também. A gente fala muito sobre a diferença. Alguém aqui casado primo com prima? Ah, até ali, não repartir herança, né? Ah, entendi. Quem não é primo e não é prima, levanta a mão. Quem não é casado com parente, olhe bem nos olhos da sua esposa, olhe bem nos olhos do seu marido e fala para ele assim: sabia que você não é meu parente? Sabia que você não é meu parente? Mulher não é parente, não. Mulher é diferente. E Deus fez a diferença. A grande graça de Deus, que Deus, quando criou, Deus criou a gente para ser feliz, gente. Olha a natureza. Deus fala muito comigo através da natureza. Nas montanhas resplandece a glória de Deus, a glória de Deus. Fui criado nos pés da Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira sempre falou muito da natureza. Deus criou o homem para ser feliz, e Deus deu tudo para o homem. Adão vivia no paraíso, numa bênção, e o trabalho de Adão era dar nome às criaturas, e ele dava nome aos animais, mas faltava algo, e Deus viu o homem então ali, feliz, e Deus tem a ideia então, dá um sono profundo ao homem, e do lado da costela, Deus tira a mulher. Aí diz a palavra de Deus, aí sim, essa é uma companheira adequada. É a expressão da Bíblia, adequada. Quer fazer uma declaração de amor para sua esposa, totalmente teológica, bíblica, pastoral, eclesial? Olha para ela e fala assim: te amo, costelinha. Minha costelinha. Não tem nada mais romântico. A minha costela está meio gordinha, é mais gostoso ainda. Nada mais romântico, eclesial, espiritual, teológico, bíblico, que chamar ela de costelinha, que foi tirada do lado. Não tirou do pé. Exatamente. Não tirou do pé para que a mulher não se ache maior que o homem. Não tirou da cabeça para que ela não se ache menor que o homem, não é? Ou ao contrário, se você entendeu. Mas Deus tirou do lado para dizer, é uma companheira adequada. Então a gente é convidado a estar um ao lado do outro. Ninguém é maior, ninguém é menor. Cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel na família. Ninguém é mais e ninguém é menos. Cada um tem o seu lugar dentro da família. E quando a gente assume o nosso papel de mãe, de mulher, de esposa, de pai, de esposo, de homem, aí as coisas caminham com mais serenidade e equilíbrio. E aí a gente vai buscando a santidade dentro da família. Em casa tem um gesto que eu faço todo dia, Rubão e Tânia, para Márcia, muitas vezes. Tem um gesto muito feio, talvez tenha feito na hora da briga, se tivesse uma banana, né? Em casa é assim, ó. Eu faço para ela, e ela está aqui, ela fala... É. Porque, olha só, quando a gente foi casar, eu era... Antes de entrar para a Canção Nova, eu sou fonoaudióloga, né? Então eu trabalhava em 2 clínicas, eu trabalhava numa escola, então eu tinha minha independência.
E eu tinha aquela ideia de ser independente, tinha meu carro, viajava, fazia as coisas. Quando eu entrei para a Canção Nova, foi meio complicado eu entrar no autoridade e submissão, foi meio complicado entender que tinha uma hierarquia, que eu tinha uma pessoa que era caixinha dentro de casa, que eu não tinha mais o meu dinheiro, que o dinheiro era incomum, porque na comunidade é assim. O Padre Jonas sabia disso, né? Porque, além de tudo, ele me conhecia, meu pai. Aí ele virou e falou assim, no dia do nosso casamento, ele virou e falou assim, Márcia, você tem que ser submissa ao Nelsinho. Ai, aquela coisa dentro de mim, ai, esse negócio de submissão, não sei o que, não sei o que lá. No dia do casamento, no altar. Aí tem até a foto lá para vocês verem depois. Aí o padre virou e falou assim, Márcia, você tem que estar sob a missão do Nelsinho. Aí ele pegou meu braço assim e falou, o Nelsinho, ele tem uma missão. Então você tem que estar sob essa missão. O Nelsinho vai, evangeliza, faz as coisas e você tem que estar sob essa missão. Eu comecei a entender. Quando a gente tinha as crianças pequenas, o Nelsinho realmente saía muito em missão, fazia as coisas e eu tinha que ficar em casa com as crianças pequenas. Mas nunca fiquei amargurada, porque eu sabia que eu estava sob a missão dele, né? E em casa é assim também, não é? O marido tem que sair, tem que trazer o pão de cada dia. Hoje em dia as mulheres também trabalham, tranquilo. Mas o homem é aquele que vai, que sai, é aquele que tem que ser para fora. Muitas vezes ele não consegue ficar em casa cuidando, é o homem que sai, não é isso? E o padre me ensinou isso, que o Nelsinho tinha uma missão nessa vida e que eu tinha que estar sob essa missão. Depois, claro, as crianças cresceram, então nós dois podemos ir para a missão juntos, mas naquele tempo não. E o padre me ensinou isso, que eu, como esposa, eu tenho que estar sob a missão do Nelsinho. Ele tem uma missão, e hoje como diácono, né, 25 anos de diácono, ele tem uma missão ainda maior. Faz o gesto comigo. A esposa segura. A esposa segura aqui o ombro. A esposa segura. E aí, mas tem a história também, né? Que aí tem uma história também, porque teve um dia que ele queria fazer de um jeito e eu queria fazer do outro. Aí ele pegou o meu jeito, deu totalmente errado. Eu não vou contar para vocês o que foi, mas o que eu queria fazer lá em casa deu errado. Aí ele pegava e ficava assim toda hora, lembra? Aí ele ficava que eu tinha que estar sob a missão dele, que ia dar mais certo se eu fizesse do jeito dele. Porque a gente, como o Nelsinho começou a falar que a gente é homem e mulher é muito diferente, a mulher é muito sentimento, né? A gente é muito impulsiva, quer fazer as coisas do nosso jeito. E o marido, ele é mais centrado, ele pensa uma coisa de cada vez, a gente pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, quando a gente está sob a missão e está em paz e está junto, a coisa acontece de verdade. O sacramento do matrimônio é um sacramento que é vivido diariamente. O batismo, batizou, está batizado. O sacramento do matrimônio, ele é celebrado diariamente. E uma das coisas que Deus fez, eu falava da criação da mulher, que Ele fez a mulher diferente do homem. O mundo quer travestir o homem, quer travestir a mulher, dizer que o homem e a mulher é igual. Não é igual. Pensa diferente. Não é igual. O homem tem um testículo, tem o pênis, a mulher tem a vagina, tem os seios. O homem não gera um filho no seu ventre, é a mulher que gera, coisas muito bem definidas. E quem fez essa diferença foi Deus. A abençoada diferença foi o próprio Senhor que fez o homem diferente da mulher, biologicamente falando de ciência. E Deus fez a diferença. Imagina eu e a Márcia começar do tom, né, da pele, né? Chegaram nossos netinhos ali, olha lá como é que são branquinhos, olha lá. O vô Negão, olha ali o Pedro na frente e o Miguel. Também porque a Júlia, descendência suíça, o Gabriel também da família da Márcia, D'Angelo, Beck, nasceu aqueles branquinhos. A diferença, foi Deus que fez essa diferença. E você imagina então, eu sou de Piquete, pertinho daqui, tem um santuário belíssimo lá de São Miguel Arcanjo, já foi lá, muito lindo de se visitar.
encravada da Serra da Mantiqueira, subindo a Serra Gel Biguá do Padre Léo, meu amigo de infância. Imagine quando eu comecei a querer namorar a Márcia, falando de diferença. Nós somos super diferentes, gente. Ela é doutora, ela é fina, ela é toda delicada, e eu sou da roça, eu sou do... Tá só nós dois em casa, gente, tomando café, nós dois. Ela fala para mim assim, ela me chama de Di. Fala, Di, passe-me a água. É exagerado, né? Mas eu falo assim. E ele? Chega a minha vez e fala assim, o que você quer? Fala. Falta educação. Meu Deus. Se tem um frango caipira, então, quem come frango caipira de garfo e faca? Pelo amor de Deus. Chupar aquela asinha assim, aí pega o dedo. Pianinho, gente. Tem guardanapo nessa vida, não tem? É morte para ela. Ah, não. Pegar um refrigerante, tomar e assim. Não pode. Não pode, tá? As crianças estão aqui para... O Gabriel está aqui para saber. Depois. Mas quando nós começamos a namorar, e essa história eu contei muitas vezes, mas para dizer bem a diferença, meu pai criava porco, e você sabe que o porco, eu vou dar uma aula de porcaria para vocês, né? Tem o cachaço, no Nordeste aqui, lá chama barrão, né, o reprodutor, né? Para nós aqui é o cachaço. E o porco nunca para de crescer, ele vai crescendo, crescendo, chega uma hora que tem que abater, porque ele fica muito grande, e descadera as porcas. E quando nós começamos quando eu conheci a Márcia, foi até num show em São Lourenço aqui, depois de um show, e a gente estava se comunicando já, eu fazia um programa de rádio, falei com ela algumas vezes, e ela foi nesse show. Depois do show, fui conversar com ela, e falei, qual que é o seu nome? Ela usava óculos, né? Não sei o que vocês fazem. Eu uso, né? Mas... óculos. Ela tirou e falei assim, Márcia. Quando ela fez assim, falei, nossa, deu aquele olho verde, saltou assim, falei, nossa. Falei, o que você pode de onde? Ah, de São Paulo, eu sou fonoaudióloga. Aí eu pensei, fonoaudióloga? Fono, voz, eu, cantor, nós. Rolou um clima meio diferente. Aí eu falei para ela que eu tinha muita dor de garganta, eu cantava 2 músicas, ficava rouco, doía, ardia a minha garganta, eu chupava muita pastilha. Ela falou assim, não, você tem que fazer um exame para ver se você tem alguma coisa na sua prega vocal, não sei o quê. Falou até o nome, como é que é o nome do exame mesmo? Falou? Nasofluoroscopia. Nasofluoroscopia. Falei, mas aonde que faz esse exame? Lá em São Paulo. Falei, mas eu não tenho, eu sou de comunidade, não tenho nem plano de saúde, e eu nem tenho onde ficar em São Paulo. Ela falou assim, não, eu posso vir lá em São Paulo com meus colegas, eu consigo você fazer o exame, e você pode ficar lá em casa. 6 irmãos, todos morando com a minha mãe e com meu pai. Imagina, eu na minha ingenuidade, tá bom. Paz do interior, falei, então tá bom. Fui lá fazer o exame, estava tendo uma greve dos médicos, só estavam os professores, os alunos tudo em greve, só os bambambãs. Um exame horrível, põe uma sonda no nariz da gente para ver, né, aqui a corda vocal, e o cara olhava para ela, olhava. Tinha feito exame de sangue. Exame de sangue. Um monte de coisa. Falou, você está com TBC de laringe. Falei, o que é isso? Tuberculose de laringe. Estava com tuberculose. Ela ligou para o Padre Jonas, o Nelson está com tuberculose. O Padre Jonas me ligou, falou, olha, você vem para minha casa. Fui para casa do Padre, dormi no quarto dele, no chão assim, numa caminha, fiquei lá até me recuperar. Mas aí começou, né, um relacionamento, ela tem que fazer exames, estava com tuberculose também. Toda semana ia para São Paulo. Aí eu chegou perto, falei, pai, tem uma menina aí que eu estou meio de olho aí, se eu matar um porco, se eu me dar um pedaço para levar para ela, perto do Natal, falou, arrumo sim. Passou uma semana, falou, olha, eu deixei um pedaço do porco, eu matei o porco para você lá. Onde que é a menina? Falei, São Paulo. Falou, São Paulo, 3 horas de viagem, vai logo, então leva logo. Fui em casa, gente,
ele tinha deixado o pernil traseiro do porco. Era uns 16 quilos de pernil. Uma pata desse tamanho, o bicho assim. E a mãe falou: onde que é? São Paulo. Meu Deus, leva logo isso. Arranjou a maior bolsa que ela tinha, com aquele patão para fora da bolsa. Peguei e fui para a rodoviária. Sabe que pobre só viaja poltrona 1 e 2, 3 e 4, né? Poltrona 2. Botei aquele no chão, não dava para esticar o pé. Aí eu peguei, pus em cima, ficou o patão para fora assim. Olhava para trás, todo mundo rindo. O pessoal parava. Fui para São Paulo, chegou em São Paulo, o pessoal fala: tem assalto em São Paulo, tem roubo. Botei o pernilzão no meio da perna, ficava só assim, no metrô. O pessoal olhava. A Benta, ela morava em Santana, uma subida, meio-dia, aquele pernilzão assim, o povo buzinava. Cheguei na casa dela, apertei a campainha, segurando, que meu braço tremia, segurando a mão para trás. Ela falou: oi, tudo bem? Eu: surpresa! Gente, um buquê de porco. Eu achei que eu ia ganhar um buquê, gente. Você viu que o padre falou de manhã para dar uma florzinha, né? Mas eu ganhei um buquê de porco. Porque ele pernil, a perninha meio tortinha, assim, ele pernil. Eu não sei porquê, mas os irmãos dela vazou tudo da sala, ficou um na sala. Todo mundo rindo e rachando de rir. Até o pai dela tinha um dente caído, assim, rindo assim, girando dele. Só a mãe dela que não riu. A mãe dela falou: não vou espantar o pardal, não vou. Sério. Tinha levado os temperos já, temperei tudo, temperei. Passou a minha sogra, temperamos, né? Eu chamei sogra, né? Vamos temperar. Temperou. Falei: vamos começar a assar já. E é muito grande. Fomos virando aquele pernil. Aquele cheiro foi entrando na casa. No outro dia, todo mundo riu, né? Mas todo mundo comeu o pernil também. Aí de tarde eu tinha ensaiado aquele primeiro "eu te amo". Falo "eu te amo" e já dou aquele beijo. Essa é a expectativa, né? Qual é a realidade? Aí tem uma varanda na casa dela assim, no Alto Santana, as luzes lá embaixo. Falei: Márcia, queria te dizer uma coisa. Tinha treinado em casa. Esses olhinhos aqui. Eu te amo. Sabe o que ela respondeu? Nada. Ela falou assim, tipo: Deus te pague. Santa Rita te abençoe. Ela mais ou menos isso. Aí eu falei: mas que menina. Aí fiquei sem graça. Falamos um pouco do tempo, voltamos. Na hora de dormir, ia dormir na sala. Eu falei para ela: olha, eu notei que você ficou meio insegura, meio indecisa quando eu falei que eu te amo. Só que é o seguinte: eu não estou de brincadeira. Olha só. Você tem que ver esse sentimento que eu tenho por você. O que você vai fazer com ele? Se eu for embora amanhã, você ainda tiver dúvida, você não vai ter uma segunda chance. Boa noite. E foi dormir na sala. Gente, café da manhã do outro dia tinha suco de manga, beterraba, de goiaba, de suco. Você quer mais alguma coisa? Deixa eu contar meu lado da história, né? Minha gente, eu conheci o Nelsinho no cenáculo em São Paulo, ele rezando, animando, aí vinha, fazia aquela ola lá no cenáculo, tudo, e de repente ele cantava uma música mais lenta e o Padre Jonas entrava, pregava, e eu queria saber quem era esse homem, né? Aí vim aqui em Cachoeira Paulista, conheci a Canção Nova, conheci o Nelsinho, que não deu bola nenhuma para mim, porque ele é um pouquinho agitado, né? Então eu fui na rádio, a rádio antigamente era aqui, entrei na rádio para conversar com ele, tinha um monte de senhorinha, igual hoje, ai não sei o que, Nelsinho, pá, e ele nem deu bola para mim. Falei: esse cara não quer nada comigo mesmo, fui embora. Aí depois que a gente conversou mais em São Lourenço. Mas eu já estava vendo naquela época que o Nelsinho era de comunidade. Ele estava dentro da Canção Nova. E que ele amava tanto o Padre Jonas que ele não ia largar
o padre e a comunidade por mulher nenhuma. Ele não ia sair daqui e ir fazer um programa lá em São Paulo de rádio, essas coisas. Eu é que tinha que sair da minha casa para vir para Cachoeira Paulista e para Canção Nova. E como eu falei, 6 irmãos, comigo 7. Eu amo a minha mãe, meu pai, assim, de paixão. Meu pai está no céu, mas amo a minha mãe, minha família, eu amo de paixão. Como que eu ia largar tudo isso? Como que eu ia largar meus irmãos, ia largar meu trabalho, ia largar tudo? Então eu tive que, na hora que ele falou, porque aí também tem a diferença. O Nelsinho, ele é bem racional, só que ele é muito mais coração, né? O Nelsinho é muito sentimental. Ele é músico, ele é artista, né? E eu sou um pouquinho mais racional nessa hora. Eu sou mais assim. Então eu falei, meu Deus, se eu falar para ele, eu te amo, o que vai acontecer? Eu vou ter que sair de São Paulo, vou ter que entrar numa comunidade e vou ter que viver a vida comunitária, porque ele não vai sair por minha causa. Então eu tive que fazer as contas. Durou uma noite só essas contas. Eu fui dormir, no dia seguinte eu já vi que era isso que estava, que era ele, a pessoa que eu pedia desde sempre para Deus. Porque tem essa história também, né? Última coisa que eu vou falar. Tem essa história também. Sempre eu rezava a última Ave Maria do meu terço para o meu marido. Eu fui no encontro de Crisma, tinha 15 anos, 16. E eu vi um casal falar tão bonito sobre o amor deles, eles estavam namorando e eles queriam se casar. Eu falei, nossa, eu tenho a vocação para o matrimônio, né? Aí eu falei assim, Senhor, vamos fazer um trato. A última Ave Maria do meu terço vai ser para o meu marido. Eu não sei onde ele está, o que ele está fazendo, não conheço ele, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. E eu vou pedir então que essa última Ave Maria seja para ele, para que ele não morra, para que ele não case com ninguém e para que ele não se apaixone por ninguém, que o Senhor guarda ele para mim. E foi indo, né? Demorei 11 anos para conhecer o Nelsinho. Aí quando eu conheci, eu falei, é ele mesmo. E desde o começo, uma coisa que ficou muito clara para mim e para a Márcia, as nossas diferenças, que são muito latentes. São. E as diferenças, quando elas, é uma frase até nossa, repete comigo, as diferenças Não são barreiras, são riquezas. Porque os nossos filhos foram criados vendo essa diferença. O pai da Márcia era professor de português, desse corrige teses, monografias, né, de engenharia, de médicos, de físicos. Aquele português rebuscado, técnico, ele corrigia essas monografias e tal. Então, ele é alguém que falava muito assim, sempre, eu falava, vou pôr a toalha no sol, vai queimar, hein? Melhor pôr ao sol. E, nesse sentido, o Lucas estava, o Gabriel estava no carro, o Lucas tinha uns 3, o Lucas tinha uns 5 anos, a Miriam tinha uns 3, 2. Uns 2 aninhos por aí, e a Miriam deitou no colo do Lucas, e o Lucas falou assim, Miriam, é melhor você não deitar no meu colo, porque eu estou com uma vontade esplendorosa de fazer xixi ou mijar, que é a mesma coisa, né, pai? O que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava brincando com as nossas diferenças. Falou fazer xixi para agradar a mãe. E o pai falou rasgado. Ele estava brincando com as diferenças nossas. Porque a Márcia era assim, gente. As crianças estavam brincando, aí o Gabriel falou, aí mãe, o Lucas chutou minha bunda aqui. Ai, meu filho, não fala assim. Fala, chutou meu pum, pum. Aí mãe, o Lucas peidou aqui. Ai, meu filho, que palavra chula. Fala, soltou um pum. Toda fina. E eles cresceram... Mas tem que ter o contraponto, não tem, gente? Tem que ter. Então, cresceram vendo o pai assim e a mãe diferente. Gente, isso não acabou. Até hoje. Hoje mesmo, a gente celebra nossas diferenças. Cara, tem um boiler. Ai, tem que ligar o boiler. Está muito frio de manhã. Eu ligo o boiler,
quando está acabando o banho, a água começa a esfriar. Hoje eu falei: Márcia, você desligou o boiler? Desliguei, achei que estava quente já, banho gelado. E quando, um dia, quem é mineiro aqui? Minha mãe mineira gostava de cozinhar o feijão. Ai, meu Deus. Cozinhava o feijão antes, sem tempero, punha na geladeira, um tanto de feijão. Aí chegava do almoço ou da janta, ela botava o alho, né? Pegava 4 conchas, 5 conchas, o tanto que fosse usar. É um feijãozinho novo na hora, temperava na hora. E um dia em casa, a gente morava nos prédios, falei: vou fazer o feijão da minha mãe. Estou separando lá o feijão, escolhendo. Ela passou: o que você está fazendo? Vou fazer um feijão. É muito, hein? Isso aqui. E eu, chegou de tarde, eu deixei na primeira pressão, cozinhei o feijão. Cheguei, tinha só um pouquinho de feijão. Falei: mas cadê o feijão que estava aqui, que eu ia fazer? Falei: eu pus no freezer. Falei: eu pus no freezer. Falei: o quê? Você pôs feijão no freezer? Feijão da minha mãe. Mas tudo você põe no freezer? Você põe a cueca no freezer também. Aí chegou de tarde, eu pensando: mas eu brigar com a Márcia por causa de feijão, vou me reconciliar. Cachoeira Paulista, não sei se tem hoje ainda, acho que não tem ainda, mas não tinha floricultura. A gente comprava flor na funerária Nova Vida, do Mineiro. Aí eu fui lá, ainda é a funerária Nova Vida. Falei: ô Regina, dá um buquê de flor aí para eu dar para a Márcia aí. Aí estava muito caro, de 12, ela fez o de 6, bem, tá bom esse. Aí estava saindo, ela falou assim: tem um cartãozinho, você não vai escrever nada? Frente e verso. Aí eu escrevi. Aí vim com o Fusquinha, cheguei ali, encontrei com a Márcia. Parei o carro, parou o trânsito, o povo buzinando. E tinha a Rita, falando: ai, que lindo, Diaco, que romântico. Falando: ai, que lindo, olha que lindo, gente. Eu desci com um buquê de flor, ela pegou, esses olhinhos verdes, assim, tão alegre, né? Aí não foi um buquê de flor, foi um buquê mesmo. Falei: leia aí. O que eu escrevi para ela? Aprendam, homens, a ser românticos. Eu escrevi de um lado: passei na funerária e lembrei-me de você. Acredita? E do outro lado: põe no freezer. Gente, tá aí as diferenças. E no dia a dia nosso, muitas vezes o casal perde a linha muito fácil. Por pouca coisa já briga, já xinga o outro. Por pouca coisa perde a linha. Falta muito bom humor no relacionamento. Em casa a gente dá muita risada. Está só eu e ela. Eu consigo assustar ela. Ela assusta. E é muito interessante que a Márcia, às vezes ela demora para entender. Ah, meu Deus. Assim que você fala, depois de meia hora que ela reage, é muito engraçado. Então, já vai contar. No dia a dia, essas diferenças, parece besteira o que a gente está falando, mas a causa de muita separação é um palavrão, que se fala para o advogado: qual é o problema de vocês? O que vocês querem separar? Incompatibilidade de gênios. Nós somos muito diferentes. Quem fez a diferença foi Deus. O problema é que a gente quer moldar. Eu, por exemplo, eu cozinho, né? Hoje de manhã eu fiz uma comidinha lá de manhã, tá bom, tá? Fritei uma carninha de porco bem fritinho, fui fritando devagarzinho, jogando água, vai ficando douradinha. Aí macetei o alho, joguei um macarrão, deixei o almoço pronto. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu não gosto de cebola. E a Márcia ama cebola. Mas eu, quando eu cozinho, eu faço bife acebolado. Ela come a cebola, eu como o bife, não tem briga. Mas essas diferenças é no dia a dia. Isso. E se você não aceita as diferenças, isso vai te irritando. E você, ficando irritado, vai irritando também o outro, que você não aceita que ele é diferente. Deus fez a diferença biológica.
A reação da mulher, a reação do homem é diferente, não adianta. Totalmente diferente. A mulher, ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Já percebeu? A mulher, ela está lá em casa, aí ela está ensinando o filho mais novo a fazer tarefa, aí ela está cozinhando, ao mesmo tempo a mãe dela liga e ela põe no viva voz e ela, mãe, não, vamos conversar, e está cuidando do menino. Aí o outro está chorando no carrinho, ela está empurrando, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso faz parte da nosso jeito de pensar, isso é psicologicamente explicado, cientificamente explicado. O homem, ele faz uma coisa, não adianta, enquanto ele está fazendo aquela coisa, você chegar com um outro assunto. Não adianta, ele está no mundo dele, ele está no nowhere, sabe? Ele está naquele mundo. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças. Ele está pensando aquilo agora. Então, não adianta você falar de outra coisa. Deixa ele fazer, deixa ele trabalhar. Já viu o homem na frente da televisão? Você pergunta, meu bem, o que você está assistindo? Nada. Tum, 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 tum. Eles mudam de canal em canal, e isso é em todo lugar. Eles não param num assunto. Você fala, meu bem, mas eu estava vendo aquela reportagem. Já mudou, meu filho. Já foi para outra. O padre falou hoje de manhã, o homem, ele abre a geladeira, cadê a margarina? O padre falou hoje de manhã, o homem não acha. Você vai lá em 2 segundos e pega a margarina e dá na mão dele. A mulher tem uma visão mais global e mais assim, mais perto. Ela consegue ver o que está acontecendo. O filho que está doente, o filho que está cansado, o menino que precisa mamar, o menino que precisa trocar de roupa, porque ela foi acostumada a fazer isso desde lá do tempo das cavernas. O homem, ele tem uma visão de tubo. Ele que enxerga ali na frente e ele está vendo aquele objetivo. Ele não consegue ver em volta dele. Então ele olha dentro da geladeira e ele não vê nada. E a gente consegue ver o que tem lá dentro, né? Desde a época das cavernas, o homem tinha que olhar. Está vindo um inimigo? Está vindo um bicho? Está vindo alguma coisa? Então ele ficava olhando. E a mulher sempre ficava no cuidado com a criança. Então, gente, isso não vai mudar, mesmo que você queira. Homem e mulher são muito diferentes, psicologicamente, cientificamente provado. É um dado psicológico que a mulher fala em torno de 7.000 palavras por dia. 7.000. O homem fala em torno de 4.000. Chega o final do dia, o homem esgotou as 4.000 dele. A mulher tem mais 3.000. Aí ele chega em casa na frente da televisão. Como é que foi seu dia? Normal. Quieto. Mas aí tal. Aí ele falou para ela, eu encontrei com fulano. Encontrou? E ele sarou? Ele estava doente? Você não perguntou? Um homem quieto. Ela fala, ele tem outra. Ele tem outra, ele está pensando na outra. Na verdade não é isso. Porque realmente o homem, quando quer resolver uma coisa, ele fica quieto. E a mulher tem que falar, não é? Aí ela falando, olha, eu falando para você, o Juninho está dando problema na escola. Já falei para você falar com a sua irmã, que vai dar problema no casamento dela, porque o marido dela não está assistindo. Sua mãe tem que levá-la no médico. Eu também em casa estou muito atarefada, eu estou muito esgotado, estou pensando. Aí ele para e fala, meu bem, por que você não faz assim, 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 assim? Grosso, estúpido. Ela não quer a solução, ela quer só falar. Gente, não tem hora que a gente quer só falar? A gente quer conversar, a gente quer bater papo, a gente quer contar para o marido as coisas, mas a gente não quer que ele venha com uma solução imediata, a gente quer só partilhar. E o homem é o contrário, ele para resolver um problema, ele fica quieto, sozinho, e ele vai pensando como resolver aquela situação. E a mulher não. A mulher fala com a mãe, com a manicure, com não sei o quê. Até ela chegar, ela tem que falar, expressar, para que ela possa resolver aquela situação. São jeitos diferentes de resolver o problema, mas todo mundo chega no final. Só não adianta você querer que ele pense igual a você e você igual a ele. É grande graça, como Deus quis contar com a família. Padre João sempre acreditou nas famílias, nos casais. Desde o começo,
Ele acreditou nos casais, nas famílias, que seriam essa bênção de Deus para a igreja e para a sociedade. Então, a família é uma bênção. Quanto mais enfraquecida a família tiver, mais fácil serão os filhos de serem atacados, de serem prejudicados. Então, minha gente, vamos tomar posse dessa graça, essa diferença, esse exercitar o perdão no dia a dia, esse perdoar, esse dar o perdão. E uma coisa maravilhosa, há um tempo atrás, quando a gente estava falando lá embaixo, num encontro muito grande aqui, a nossa filha tinha uns 15 para 16 anos, e ela disse de casais com o Padre Cristo. Encontro de casais. E ela disse uma coisa que ela queria cuidar quando a gente ficasse velhinho, ela ia cuidar de nós, como eu cuidava da minha mãe, do meu pai, como a Márcia cuidava da mãe dela, e como a Márcia cuidava da minha mãe, como eu cuidava também da mãe da Márcia. Então, uma coisa muito linda. Minha mãe faleceu faz pouco tempo, 2 meses e pouco. Estou vivendo esse luto, ela morava com a gente, mas parecia que eu que era o genro, que a Márcia que era a filha. Isso é uma coisa maravilhosa, quando você reconhece isso. Minha mãe chamava a Márcia mais que a mim. Márcia, 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 de noite, 00:30, a Márcia ia lá, o que foi, dona Rosa? Quero ver gente. Eu gostava de gente, gostava de música alta, que o Lucas colocava, mas eu podia constatar isso, quando eu vi a Márcia cuidando da minha mãe, isso tocou meu coração. E que tristeza é quando o marido fala para a mulher, ou sua mãe ou eu. Ou quando a mulher fala, ou seu pai, a sua mãe, a sua família, ou eu. Você está pondo-se contra o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Nada justifica isso, com todas as dificuldades que você possa ter, mas é um pecado que agride, um pecado grave, um pecado mortal, quando você se coloca, que ele escolha entre o pai e a mãe e você, com todas as dificuldades que você possa ter, mas isso é uma coisa sagrada. Esse 4º mandamento, ele é acompanhado de uma bênção, ele não tem emenda. Ah, se, não tem se. Então, quando você também respeita o pai, o seu sogro, a sua sogra, respeita dos 2 lados, mesmo os parentes, os irmãos. Nossa família são 7 irmãos lá da Márcia, 5 do meu lado. A família é toda grudada, assim, bem aglutinada mesmo, com todas as dificuldades, mas tem muito amor. E com todas as diferenças, né? Gente, o tema nosso é família, escola de santidade. Escola de santidade é um tema muito ousado para a gente pregar, não é mesmo? Mas é que é verdade, a família vai forjando a gente para a gente ser santa, na medida que pode. Esse menino está acabando de andar, olha só, está começando a andar. Esse é o Pedro. E querer dizer que a família é uma escola de santidade e colocar alguém como modelo, a gente tem um modelo da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, uma família santa. Mas a gente tem um outro modelo também bonito aqui de a gente mostrar, que é os pais de Santa Teresinha, Luiz Martin e Zélia Martin. A câmera vai pegar a imagem, ela é muito pequenininha, mas ela mostra bem e quem está em casa vai poder ver bem. Zélia Martin, Luiz Martin, que são os pais de Santa Teresinha. Eu tinha muito problema com Santa Teresinha, a gente não batia junto, e tinha muita dificuldade, mas eu fui entender que o meu problema não era com Santa Teresinha, era com os devotos dela. E aí eu resolvi esse problema dentro de mim, que era comigo, e tive uma graça muito grande, que eu pedi uma graça a Santa Teresinha, dos meus sobrinhos, que nasceram de 6 meses, com 900 gramas, 600 gramas, e ela conseguiu essa graça. Então hoje eu fiz até uma música para ela.
Mas Santa Teresinha é uma mística, né? Uma pessoa assim, totalmente de Deus, totalmente espiritual. Mas os pais dela, se você ler um pouco da vida deles, as cartas de amor que os dois trocavam, ela fala, suspiro de vontade de estar em seus braços, seus beijos. Nossa, as cartas estou dela... morrendo de saudades, meu amor. As cartas dos dois são cartas apaixonadas. Eu fiquei encantado de ver esse lado dos dois, do casal Zélia Martin e Luiz. Os dois eram apaixonados um pelo outro. Sabe aquela paixão mesmo de suspirar? Diz que ela, às vezes, estava trabalhando, ela parava assim, fechava os olhos e pensava nele, nos abraços, nos beijos. E a coisa mais linda, eles foram canonizados juntos. Os dois são santos, né? Então isso dá uma esperança muito grande para as nossas famílias, né? De buscar a santidade. Ela era muito humana, muito. Ela teve as filhas. A história dela, se você for ler, é linda. A história de Zélia Martin e de Luiz Martin também. Eles dois eram apaixonados, como o Nelsinho falou, e tiveram muitas dificuldades. Ela morreu de câncer, uma situação assim, mas eles conseguiram estar nos altares, eles conseguiram ser santos. Então, dá uma esperança muito grande para as famílias. Por mais que você ache que seu marido, nunca a gente... Vai conseguir sim. Um ajuda o outro, um ajuda a cuidar do filho melhor, um dá testemunho. Porque a santidade, gente, não é ser perfeito, porque perfeito só é Deus. Mas a santidade é essa busca da perfeição. A santidade não é você achar que agora você nunca mais vai errar, você nunca mais vai ter defeito, você nunca mais vai brigar com seu marido, você nunca mais vai ser impaciente com seus filhos. Não, a gente é humano, a gente vai buscando. Um dia a gente vai ser menos impaciente, no outro dia a gente vai ser menos cri-cri com o marido, mas um dia que você estiver muito cansada, sei lá, e você explodir, o que você faz? Vai para o confessionário e reza. Fala para Deus, vai para o confessionário e se confessa, né? E reza, pede para Deus, desculpa, eu não queria ter feito isso. Chega para o padre e fala, olha padre, dessa vez não deu, eu fui impaciente, eu briguei, eu falei o que eu não devia. Isso é a busca da santidade, não é? E que todos nós somos convidados a buscar. A nossa experiência é, você casal, namore bastante, muitos beijinhos, muitos abraços, no dia a dia, muito perdão, muita alegria que nós vivemos. Queria chamar aqui a Lu e o Silmar. Vem cá os dois. Eles se casaram há uns 15 dias. Vem cá também. E eles... Essa menina aqui, gente, foi nossa daminha de casamento. Olha só. Olha só que benção. Nossa daminha de casamento. E eles são muito devotos de Santa Teresinha também. Santa Teresinha, muito né? queridos. E 15 dias atrás se casaram. Vamos aplaudir esse novo casal? 15 dias de casado, parabéns. Isso. Então, e eles gostam muito de Santa Zélia. Eles casaram no dia de Santa Zélia e São Luís Martin, né? Então, e nos deram um livro maravilhoso. Trazendo ele aqui, que esse Eu Te Amo, que eu falei para a Márcia, quando nós nos casamos, e hoje está aqui a Lu, o seu marido, é para dizer para nós essa coisa do para sempre. Que o sacramento do matrimônio, ele é para ser atualizado todos os dias. Que Deus dê essa graça a você. Nós estamos lançando um livro aqui, e esse livro, você pode levar ele lá, pai, tá bem? Esse livro aqui, Minha Família é Assim. Quem assiste o nosso programa domingo, 7 horas da noite? Todo domingo, 7 horas da noite, é o nosso programa, 7 horas da noite. É um livro de testemunhos. E aqui tem um testemunho de um casal. Você está aqui, o Marcos e a Kátia. Vocês veem como é que Deus traça os seus caminhos. Ele era um traficante. Trabalhava na Boca. Vocês conhecem, né? E a Kátia era gerente de um banco. Namorava um rapaz que queria ir para os Estados Unidos. E ela apaixonada por ele.
dizendo para ele: não vá, não vá. É uma gerente muito bem sucedida naquele banco. E no mês, quando ele foi embora para os Estados Unidos, ela começou a beber, começou a usar drogas. No mês, se tornou uma viciada. Bebia um litro de cachaça por dia, usava drogas. E ela foi lá na Boca comprar drogas do chefe da Boca, que era o Marco. Se conheceram na Boca. Depois começaram a namorar. E os dois iam para a missa, se estapeando no carro, tapa para a cara, brigando. Chegavam na missa, choravam. Missa comum de meio de semana. Entravam no carro, era tapa para a cara. Foi assim o relacionamento deles. Até que aos poucos, primeiro ela se converte. Eles foram presos, os dois. E lá na cadeia, Deus falou no coração dela que ela queria da vida. Ser presa, ser morta. E ela teve um toque de Deus, ela primeiro, e hoje ele é o coordenador dos grupos de oração da Diocese de Sorocaba. Faz um trabalho maravilhoso, né? E está aqui nesse livro. E o legal desse livro é que no final tem um QR Code que você põe o seu celular e vai direto no programa, no testemunho da pessoa. Você vai ver a pessoa que escreveu a história dela, você já vê a pessoa e o testemunho dela. Então, esse é o volume 1. Mas talvez aqui poderia estar a sua história também. Tem muitas histórias de fé aqui nesse livro, dizendo isso: minha família é assim, a família tem dificuldades, como está na Bíblia, como eu falei, na Bíblia cheio de exemplos de famílias com dificuldades. Muitas histórias. E o que é interessante é que você lendo, você percebe, você pode se identificar com algum desses casais. Várias histórias. Tem a história da Alexandra, que é nossa irmã de comunidade. Ela viu o pai matar a mãe, a facada. Então, coisas assim. E ela conseguiu depois perdoar o pai, né? Mas aqui tem a história e depois, como o Nelsinho falou, você pode ver o programa no seu celular pelo QR Code. Gente, não desista da sua família. Você sabe que a família tem muitas dificuldades e não adianta, se não tiver dificuldade não é gente, é anjo. A gente tem dificuldade, cada um é numa área, noutra área. Aqui no livro tem várias histórias. Problema de saúde, problema financeiro, problema de droga, muitas histórias de família que as pessoas foram se recuperando. E recuperando, também elas conseguiram fundar alguma obra, fazer alguma caridade. Essa recuperação na família fez com que um gesto concreto acontecesse. Como o padre falou hoje, a pregação da manhã, não basta só a gente rezar, a gente tem que pôr a mão na massa, pôr a mão em prática. Então, se Deus dá uma graça tão grande para a gente, que é reconstruir a nossa família, a gente tem que fazer alguma coisa para tantas famílias que precisam de recuperação, e não só da oração. Claro, rezar, gente, a gente tem que rezar mesmo, né? Colocar nas nossas orações, fazer as nossas práticas de piedade, rezar o nosso terço, Santa Missa, confissão, nossas novenas, claro, mas não ficar só no vou rezar para você, como o padre falou hoje de manhã. Partilho para a conclusão da nossa partilha com vocês. Estão entendendo o que a gente está falando? Sim ou não, gente? As diferenças não são somente para serem constatadas. Você é diferente de mim. As diferenças têm que ser celebradas. Você é diferente de mim. Então eu aprendo com a diferença. Essa é a verdadeira tolerância que fala por aí. Você aceitar que o outro é diferente, que ele tem uma história. Cadê o Gabriel? Gabriel e as crianças? Estavam aí. Aí, por aí. Então, minha gente, a gente quer encerrar com isso. E a grande graça que nós tivemos na nossa família, que é eu considero uma graça de Deus, é a união que tem com os cunhados, com os tios, da parte da Márcia, com os meus irmãos, né? Com a família da Júlia, também o Ailton e a Tereza, muito queridos, o padre Rafael, que é irmão dela, o Nicolas, com a família Rossetti, que é a família do marido da Miriam. Então, isso para o equilíbrio dos nossos filhos foi uma coisa maravilhosa.
eles conviverem com os tios, conviverem com as tias, eliminar as diferenças, porque Deus criou a família, e é nessa família, com todas as dificuldades que você possa passar na sua família, é nessa família que Deus te quis, foi Ele que colocou você com essas pessoas. Logo nessa missa de hoje, você pode colocar no altar toda a dificuldade que você está tendo com a família dela ou com a família dele. Coloca no altar mesmo, peça a Deus que liberte, que Deus não quer que você se isole, e o pior, isole seus filhos. Já atende muitos casais, hoje dia do vovô, quanto o vô e quanta avó vem chorando falar para nós, dizer: o meu genro não me deixa ver as crianças, a minha nora não deixa eu falar com as crianças. Talvez tenham errado, mas chegar a esse extremo de não deixar ver, de dificultar, é uma verdadeira tortura que se faz com o vô e com a avó. É um pecado hediondo, considero, que a gente que é vô, convive com os netos, eles são a alegria de nossa vida. Nessa entrega que eu fiz da minha mãe, como essas crianças ajudaram a gente a se reerguer na alegria deles. Então que hoje Deus possa despertar em você um desejo de reconciliação, de reconciliar-se com a sua família, reconciliar-se com a família dela, com a família dele. Haja o que ter havido, para a gente poder celebrar isso, essa união de nossa família. Eu queria pedir que Deus abençoasse cada um de vocês. Vamos ficar em pé nesse finalzinho, começando com essa Ave Maria. Que Deus possa abençoar você, abençoar sua vida, te guardar, te proteger. Rezemos pela nossa família, reze pela família dela, os irmãos, pai, tios, reze pela família dele, rezemos pela nossa família. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como diácono da igreja, eu posso abençoar, queria abençoar você e sua casa, abençoar sua família. Quando fomos batizados, nós pedimos que o Senhor que nos liberte tudo que nos desune, toda a desunião da sua família caia por terra. Até aquilo começou uma coisa pequena, uma discussão entre os primos, que os pais tomaram as dores e discutiram, falou palavras duras um para o outro, e não visita mais a casa do sogro, da sogra. Desculpa insistir nisso hoje. Hoje é dia dos avós. Como é que você está tratando o avô, a avó do seu filho e da sua filha? Como é que você trata os tios dele? Muitas vezes isola do tio, não deixa ter acesso. Como é que você está tratando essas pessoas? Hoje deve ser um dia de perdão também, de reconciliação. Que uma família desunida abre uma brecha para o demônio agir, colocando raiva no coração, colocando mais desamor. Queria no dia dos avós pedir essa graça a Deus, que se houve alguma coisa que te magoou, que seu sogro, sua sogra tenha feito, perdão é para se dar. Não precisa guardar aquilo para o resto da vida, guardar aquela mágoa, aquele ressentimento, mas que seu coração te enchesse agora de perdão, reconciliação. Reconciliação entre você e sua esposa. Imagine o coração da sua esposa quando você não quer saber do pai e da mãe dela. Imagine o coração do seu marido quando você não quer saber dos pais dele, dos irmãos dele. Que dor deve ser. Que Deus derrame sobre nós um espírito de reconciliação. Que o Espírito Santo venha agindo no seu coração. A quem você quer
servir a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir, minha casa. Intercessão, casal Luiz e Zélia Bartan, dar essa bênção, uma bênção de reconciliação, de amor, de romantismo em sua vida, de muita espiritualidade, mas a espiritualidade se traduz na vida, no perdão, como o padre falou hoje de manhã, tão claro, só rezar e não amar, não cola, não vai para frente. Que Deus dê essa graça de reconciliação entre as suas famílias. Deus dê essa graça, é uma graça de Deus. Toda a mágoa já é dissipada. Pela intercessão deles, os abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no ritmo. Amém. Eu e minha casa